O Dr. Sandor, que desenvolveu a metodologia da calatonia, ele propõe que não existe separação entre aquilo que é físico e aquilo que é psíquico. É tudo uma coisa só. Nós somos seres integrais. Não tem nada que seja somente físico e nem somente psíquico. Mas a gente vê nessa era em que a gente existe, nesse momento, a facilidade que tem em separar uma coisa da outra. E aí a gente vai colocando em caixas, né? Aquilo que é do corpo, aquilo que é da mente, aquilo que é psíquico. E isso gera uma série de dificuldades no sentido dessa aproximação da integração do ser, da gente conseguir, de fato, se ver como essa unidade e vivenciar a própria existência como essa unidade. Além de todas as distrações que a gente vê por aí, que eu falei um pouco no episódio anterior, tem muito ruído, tem muita distração por aí, pelo mundo, que vai causando cada vez mais esse afastamento. Poderiam ser coisas que favoreceriam a aproximação de si mesmo, né? A tecnologia, como eu falei, a questão da tecnologia, das inteligências, poderiam ser ferramentas de autopercepção, aprofundamento, mas a gente, pelo menos até aqui, vê muito mais facilmente isso tudo sendo usado como mecanismo de distração. E um tanto por isso, eu comecei a gravar esses episódios dessa temporada. Até aqui, foi uma tentativa de convite, talvez eu diria, para que a gente retome um contato profundo consigo mesma através do corpo, através dessa parte física, material, né, palpável, que muitas vezes ou é supervalorizada por si só pelo físico, muitas vezes até pela estética, né, por como essa parte, esse corpo se apresenta, se conforma, né, está numa forma, ou que muitas vezes, em tantas vezes, é negligenciado, é desvalorizado porque o intelecto, a mente, ela é mais importante. Enfim, existe sempre esse grande, de alguma forma, né, esse grande conflito, essa separação. Então aqui a ideia foi só uma tentativa de aproximação, de reaproximação, para que a gente, eu tô me incluindo junto, né? Um convite para você que ouve e para mim também, para que a gente habite esse corpo de verdade, sentindo ele de forma plena e principalmente experimentando a vida a partir dele, para a gente, né, se aproximar dessa integração, dessa unidade, desse ser integral. E aí, como esse é o último episódio, eu pensei em trazer pequenas formas, nada muito complexo, mas talvez exercícios, sugestões muito difíceis no sentido de implementação mesmo, porque é fácil demais. Eu vejo isso pelas pessoas que eu atendo, quando algumas vezes eu falo isso, né, sobre alguma prática mais física, corpórea, deixo essa sugestão e a pessoa acaba não fazendo, porque a rotina acontece, aquela
correria do dia a dia e aí vai ficando para depois e nunca acontece. Então, ao mesmo tempo que é tudo muito simples e talvez ouvindo seja até muito óbvio, é ao mesmo tempo necessário ser dito, ser sugerido para que, quem sabe, você não faça pelo menos alguma dessas coisas. Ou, num lugar ideal, todas elas. Todas elas são interessantes. Por mais simples e até boba que possa parecer, alguma prática, alguma sugestão, ela é, como eu sempre falo, de tudo que eu proponho, que eu trago aqui, é uma oportunidade de você entrar em contato com algo em você. Seja algo que está momentaneamente inconsciente, seja simplesmente se oferecer um espaço de acolhimento, de abertura, de prazer, como foi o tema do episódio anterior. Porque nem sempre a gente vai precisar mergulhar no autoconhecimento e descobrir aquilo que está inconscientemente atrapalhando determinado aspecto da vida. Às vezes a gente só precisa experienciar a realidade, viver ali naquele momento, sentir o que está rolando ali naquela hora e isso basta. Esse foi um dos pontos, eu acho que eu falei, né, de alguma forma, que é um dos pontos principais da prática da calatonia, por exemplo, que o mais importante é a experiência física e não a mentalização, né, a parte que você elabora e organiza logicamente e pensa e reflete. Isso é importante, isso pode e talvez em alguns momentos precise acontecer, mas não é o foco. E é por isso, né, que a primeira coisa que eu disse nesse episódio foi que não existe essa separação entre o físico e o psíquico. Se tá tudo junto, se é tudo uma coisa só, não necessariamente aquilo que eu entendo e elaboro reflexivamente é integrado só porque foi elaborado mentalmente. Às vezes, aquilo que é vivido e experimentado através da pele, através do corpo, eu posso não entender, eu posso não saber, às vezes, colocar em palavras, mas aquilo causa alguma integração que faz a energia ser liberada. E eu ganho espaço, ganho respiro, ganho autonomia, ganho força, nova força, enfim. Essa é a ideia por trás disso tudo que eu venho falando e principalmente agora aqui, nesse momento desse último episódio, com essas breves, pequenas sugestões que eu vou trazer aqui. Vou pontuar, eu fui anotando algumas coisas que eu fui lembrando, não necessariamente são as mais importantes, não necessariamente são as únicas, mas foi só o que me ocorreu agora, um pouquinho antes de começar a gravar. Foi o que eu anotei. Se eu lembrar de alguma coisa, eu depois coloco, talvez, lá pelo Instagram. Então, vamos passar aqui por essa série de sugestões de rituais cotidianos e simples para se reconectar com a alma através do corpo. A primeira sugestão é vestir a própria carne. E o que eu quero dizer com isso não é aquele clichê clássico de seja quem você realmente é. Não é por aí. A ideia aqui, por trás disso, a reflexão que me trouxe nesse ponto, é sobre abraçar a impermanência e a imperfeição. Quando a gente pensa que a vida, a nossa vida, ela não precisa ser perfeita, a gente não precisa ser perfeito, isso
traz um alívio, mas eu sei que é muito difícil. Então, por isso, vestir a própria carne significa aceitar que as coisas são o que são, como são. Aceitar que você tem defeitos, que você tem questões, que você tem os seus traumas. Aceitar tudo isso, aceitar as suas partes mais sombrias, aquelas das quais talvez você tenha até vergonha. E sabendo que elas são só isso, são partes de um todo. Cada uma vai ter a sua função, cada uma vai ter o seu lugar, elas todas estão a serviço de algo. E quando você se coloca como, em primeiro lugar, a observadora delas, né? De si, se observando, se entendendo como sendo composta de muitas partes, as boas e as ruins, talvez isso traga um pouco mais de gentileza para o olhar para si mesma, um pouco mais de leveza e tira um pouco desse peso da necessidade da perfeição. Você não precisa eliminar nada, parte nenhuma, nem as mais sombrias, para você ser perfeita, porque a ideia nem é ser perfeito, porque aquilo que é perfeito está morto, é inerte. Não tem nenhuma possibilidade de transformação, então não tem nenhuma possibilidade de vida naquilo que é perfeito. Então essa é a ideia, talvez, de olhar para a vida por esse outro ângulo. E aí, vestir a própria carne significa se abrir para conversar com todas essas partes. Sentir cada uma delas, sentir o que cada uma tem a dizer. Elas têm, talvez para algumas pessoas sou estranho isso que eu vou falar, mas elas têm opinião, elas têm vontade própria. E não é muito difícil, é só você pensar em, por exemplo, se você é alguém que já tentou fazer dieta e ia começar na segunda-feira e começou e durou 3 dias e parou. Quem em você não quis fazer a dieta que a outra parte queria muito fazer? Esse é só um exemplo, né, para a gente abrir os olhos para entender que tem muitas, tem outras. Então, vestir a própria carne significa dar espaço para dialogar com elas, entender, aceitar, mais do que entender. A melhor postura é aceitar. Porque isso vai te possibilitar um outro passo sobre essa ideia de vestir a própria carne, que é sentir tudo. É talvez dar um passo para trás e entender se existe medo, por exemplo. O medo que te impede de sentir algumas coisas. E aí você vai criando mecanismos de defesa, de autodefesa, né? Defesa contra si própria. E se desautorizando de sentir certas coisas. Porque a gente precisa sentir aquilo que é bom, melhor dizendo, aquilo que é aparentemente bom, e aquilo que é aparentemente ruim também. É se permitir sentir o novo, é se permitir sentir aquilo que é conhecido, é familiar, como se fosse novo. Aquele espírito da criança que está descobrindo o mundo, sabe? E só viver as experiências e se observar, aí sim, de uma forma consciente, se colocar nessa posição de pessoa que está vivendo, mas também de observadora de tudo, para perceber como que você se sente fazendo aquilo, vivendo aquilo. É, como eu disse, algo aparentemente muito simples de ser feito, mas muito complexo. Então essa é a minha primeira sugestão, é que você viva, encarne nesse corpo e sinta, se abra para sentir, talvez, se for preciso, dê esse passo para trás para refletir um pouco sobre
a possibilidade de existir algum bloqueio, algum medo. Se você não consegue fazer isso sozinha, talvez seja interessante buscar ajuda terapêutica para isso, mas a proposta desse primeiro exercício, né, essa primeira sugestão, é esse viver e sentir plenamente. Porque a vida não vai ser perfeita, mas ela pode ser plena, completa, profunda e principalmente transbordante, né? Quando a gente se entrega, sai daquele estado do depois, sabe? A segunda proposta que eu tenho é a presença, é sobre a presença. E eu vou misturar aqui um pouco dessas duas coisas, já entrando nessa ideia. Quando a gente, o que eu ia dizer, né? Quando a gente vive para depois, deixa para viver depois, melhor dizendo. É assim, eu vou dar um outro exemplo bem básico, bem simples, ou até simplório, que é a pessoa que guarda as melhores louças e as melhores roupas para eventos especiais e não usa nunca. E não sei você, mas eu já guardei sapatos e roupas que eu achava muito bonitas para usar num momento especial. Esse momento nunca chegou. Quando eu fui um dia resolver usar, o sapato estava esfarelando, a roupa não estava cabendo mais e por aí vai. Então, muitas pessoas vivem nesse modo provisório. Acho que é isso, esse é o termo. Que é, eu tô aqui, mas a vida boa, o momento bom, tá lá na frente. Um dia ele chega. E aí eu fico aqui, vivendo aqui, na expectativa desse dia, que um dia vai chegar. Ele não vai chegar, porque não necessariamente vai ter esse momento com fogos de artifício, né? Especialíssimo. E eu vou ficando nesse lugar meio morno, meio assim, aqui não tá bom, mas daqui a pouco vai ficar. E aí eu vou adiando a vida até quando? Sabe? É só pensar nessa ideia mesmo da louça bonita. Por que você, se você come todo dia no seu prato, num prato na sua casa, e por que não usar aquilo que é bom, aquilo que é bonito pra você? Como eu disse, vou repetir talvez a cada 2 minutos, que eu tô falando coisas talvez muito clichês, muito básicas. Mas é isso, é pra gente refletir. Por que deixar pra depois? Por que ficar vivendo provisoriamente agora, esperando o melhor depois? A presença é também você eu já falei isso aqui no outro episódio, é a ideia do presente em si. Quando a gente pensa, né, esse clichêzaço da palavra de vou viver no presente como uma dádiva, como um presente. É o único momento que eu tenho. É o único momento que você tem. O futuro, a gente não sabe. E o que passou, passou. Por outro lado, quando a gente pensa nesse estado de presença, é importante também, e aí eu deixo a sugestão de reflexão, não, primeiro eu falei da vivência em si, né, a parte prática e material da coisa, e agora, pensando na parte psíquica, mental da coisa, vamos refletir um pouco. Eu vou te deixar aqui algumas perguntas, 3 perguntas para você pensar, que podem te ajudar a entender se você está nesse modo provisório, se você está nesse modo vivendo pelo depois, que são: primeiro, quantas demandas, quantas coisas ocupam as suas horas acordada? Quanto você se ocupa, o quanto você se ocupa ao longo do dia que te mantém distraída? Distraída de si, das suas necessidades. Não estou aqui falando de obrigação, do seu trabalho ou coisas assim, porque isso talvez precise acontecer, né? Se você não é herdeira.
Mas eu falo de, muitas vezes, você abraça problemas que não são seus, você toma conta da vida, né? Usando esse termo, que talvez não seja muito legal, mas toma conta da vida dos outros, querendo ajudar. Não tô falando aqui só do tipo de pessoa que não tem o que fazer, não. Querendo ajudar numa ótima intenção, e você tá lá cuidando da vida do outro, enquanto você deveria estar cuidando da própria vida. Quanto tempo você está gastando com essas demandas que você poderia estar se oferecendo algum tipo de benefício, de prazer, de contato, de conexão consigo, seja na atividade que for, seja às vezes em atividade nenhuma, porque às vezes o que falta é o descanso. Então, a primeira pergunta é essa. E ainda um pouco nessa pegada, a segunda pergunta é: quantas coisas você faz ao mesmo tempo? Quão multitarefa você é? Que você está colocando a sua atenção, a sua energia em várias coisas ao mesmo tempo. E algumas pessoas dizem, né, que quando você faz um monte de coisa, você não faz nada bem. E a ideia só aqui não é julgar se é bom, se é ruim, mas é só uma pergunta para que você pare um pouquinho e observe as suas atitudes e principalmente a sua rotina. Quantas coisas você faz ao mesmo tempo? E a terceira pergunta é: faz querendo que elas acabem logo? Esse é um bom termômetro para você entender se você está de fato nesse estado de presença, se você está vivendo o aqui e agora, se você está entregue, se você está conectada ao seu corpo, se você está ali naquele momento desfrutando daquele momento. E eu pergunto isso porque até aquelas atividades chatas, que você considera chatas e desagradáveis, se você tá ali entregue, presente, talvez elas não se tornem tão chatas assim, tão desgastantes assim. Vai ser, vai. A vida tem isso também. Nem tudo é diversão e flores e momentos agradáveis. Faz parte. Mas você não precisa sofrer tanto, pelo menos, ou, pensando por outro lado, o que esse sofrimento te conta sobre essa situação, sobre você? Que informação você pode extrair disso? Pelo menos, sabe? Esse ponto leva a gente para a terceira sugestão, que é observar o próprio corpo. É você estar mais atenta às microalterações. Por exemplo, uma tensão, um desconforto, uma dor. Tudo isso, às vezes até uma alegria, uma explosão de euforia, um choro engasgado. Tá engasgado, tá na garganta, sabe? Alguma coisa que você vai fazer e te dá uma baita dor de cabeça. Literalmente, né? Dor não é só a expressão de algo que gera dor de cabeça. É literal, você sente dor na sua cabeça, uma crise de enxaqueca, por exemplo. Tudo isso, seja o sintoma em si, a expressão em si e o local, o órgão, o membro, a parte do corpo onde aquilo está se manifestando, tudo isso está te apontando para alguma coisa. Pode ser algum limite que foi transpassado, pode ser algum caminho torto que você pegou, alguma atitude equivocada. Então, observar essas alterações, sejam as pequenas também,
microexpressões. Você está conversando com alguém e você sente o seu rosto contraindo. O que nessa conversa está te fazendo gerar essa expressão corporal? Você está conversando com alguém ou você está num lugar e seus ombros encolhem. Não precisa ser necessariamente uma dor. É só um movimento diferente do corpo. O que isso te conta? O que você pode extrair? Às vezes você não vai conseguir fazer isso ali naquele momento, enquanto está acontecendo. Mas, por isso eu falei lá no início, né? É se manter como observadora. Sempre estar atentamente consciente como observadora de si, porque você vai depois poder parar e refletir. Mas por que eu me encolhi naquele momento? O que estava sendo dito? O que estava sendo vivido? Isso tudo te traz informações que você pode fazer alguma coisa com isso. Seja cortar, afastar uma pessoa, cortar uma relação, mudar a sua atitude, buscar novas formas, novos comportamentos. Enfim, muita coisa pode ser feita, mas para que você saiba o que precisa ser feito, você precisa observar antes, ter percebido isso antes. Então, precisa da parte da consciência. Então, voltando à primeira frase do episódio, se não existe separação entre o psíquico e o físico, observar o corpo, refletir sobre os mecanismos do corpo, como ele se comporta, como ele se manifesta, tá tudo junto e misturado e é necessário para fazer essas pequenas alterações e mudanças positivas. Porque a ideia aqui é, chegando em mais uma dica, mais uma sugestão, talvez a mais brega, coisa mais brega que eu vou falar nessa temporada, é fazer da vida um altar. E é importante, eu acho, usar esse termo no sentido de que a gente precisa, minha sugestão para você, né, é de que você perceba a sacralidade de cada momento, de cada instante. Como eu acabei de falar sobre a ideia do presente, é isso. É talvez muito clichê, muito brega, pensar no presente como um presente, mas quando você tá ali naquele momento e vive ele plenamente, qualquer instante da vida, o mais mundano, o mais cotidiano possível, o mais corriqueiro, que nada tá acontecendo. Às vezes vou dar um exemplo aleatório de uma infinidade de possibilidades. Você está andando na rua e aí você olha e tem uma árvore florida. Ou você vê uma pessoa. Para e observa aquela pessoa. Observa os detalhes. Aquela pessoa que te atravessa, que cruza o seu caminho. Ou, sei lá, um bichinho que passa na sua frente. Sabe? Coisas muito corriqueiras. Mas cada uma delas é uma oportunidade. É uma oportunidade de você se enxergar através delas como se elas fossem espelhos. Porque, talvez em outras palavras, isso significa que se você está em conexão com o seu corpo, vivendo cada instante presente, naquela ideia de como se fosse o último instante, sabe? Você tem pelo menos uma tendência a viver cada um desses instantes intensa e profundamente conectada consigo mesma. E isso acaba te aproximando da sua verdade, da verdade da sua alma. Isso vai te fazer, ou tem chances pelo menos, né, de te fazer aproveitar mais o momento. Te tira da ansiedade pelo que vem adiante, como eu falei agora há pouco, né, do vivendo a vida provisória ou a vida que vem no futuro. E também te coloca muito mais nesse lugar de observadora que eu venho sugerindo,
E aí você se enxerga com mais clareza. Você se vê a si mesma com mais clareza. Então, é um exercício simples, brega talvez, mas que tem um reflexo que pode ser muito interessante para seu processo, para sua jornada, para sua caminhada na vida. Me lembra um pouco o Bashar, que fala sobre a gente fazer o melhor que se pode com o que se tem, que essa é a fórmula para a gente encontrar o nosso propósito. Ele fala algo do tipo, você escolhe alguma coisa que te empolga. Eu posso usar aqui, a gente pode pensar, escolhe alguma coisa que te dá prazer, né? Também. E aí você vai sempre e de novo e todo dia fazer um pouco daquilo. Sempre no máximo que você conseguir. E a ideia dele, a proposta dele é sempre muito interessante, que é assim, faz até você não ter mais interesse. Não é fazer para melhorar. Vou pegar um exemplo qualquer de um hobby. Vamos supor que você descobriu que você adora pintar, aquarela. A ideia não é você, todo dia, fazer para desenvolver uma técnica específica. É você fazer para você sentir prazer naquilo que você está fazendo. Você vai fazer da melhor forma, né? Você vai pintar a sua aquarela no tempo que você escolher, que você determinar, da melhor forma que você conseguir, com intenção, com vontade, com entrega, com foco, como se fosse uma prática meditativa. Você vai fazer desse jeito. Mas o objetivo não é chegar com aquilo a algum lugar. Essa é a ideia dele. Não é você se transformar numa pintora de aquarela profissional e renomada. É você só fazer aquilo que te empolga. E muito bem. E enquanto aquilo te empolgar. Porque o importante é como você se desenvolveu nesse processo, nesse caminho, não onde você chegou com isso. Essa é a ideia do propósito. É aí que está o seu propósito. E aí você substitui a aquarela do meu exemplo por qualquer coisa que te empolgue agora. Você pode resgatar uma coisa do passado, se você não souber por onde começar, né? Como a gente veio falando aqui ao longo dos episódios, dessa desconexão, desse ruído que afasta, que desconecta de si, às vezes é difícil a gente saber o que me dá prazer. Por isso, né, as perguntas do episódio anterior. O que me empolga, o que me dá prazer, o que me interessa. Às vezes eu posso não ter clareza. Então, um caminho possível é resgatar alguma coisa do passado e ver. Observa, a ideia nunca é talhar em pedra. É assim, vou me propor a fazer isso. Será que dá certo? Será que eu gosto mesmo? Será que vai funcionar? Vou ver, vou experimentar. Como eu falei mais cedo, da postura da criança, né, curiosa, que vai conhecer o mundo novo, desbravar. Vamos ver se isso é bom, se isso é legal. Eu posso descobrir que é muito legal. Eu também posso descobrir que nem era tanto assim. E passa para a próxima. Porque a ideia geral aqui é exatamente essa. Não é chegar a uma solução, não é chegar a uma resposta, a uma configuração de você é isso. A ideia aqui é mergulhar no processo e ir vendo o que brota, o que surge, o que emerge disso, dessas tentativas, dessas experiências, dessas propostas, daquilo que você se propõe a fazer. Uma outra sugestão que já foi dada aqui, que tem a ver com isso, você pode começar por aí também, é dançar. Aqui o dançar, um pouco diferente do que eu falei no outro episódio, que era mais uma questão de expressão corporal,
como expressão do inconsciente, através do movimento do corpo, a ideia aqui é mais simples e talvez mais desafiadora ainda para algumas mulheres, que é rebolar. Sim. Por quê? O corpo feminino, ele é fluido, ele é circular. Então a ideia aqui é você abraçar essa forma, é se movimentar em círculos. E eu não estou propondo aqui que você coloque uma música específica. Você pode fazer, a minha ideia aqui na verdade é quase como um remédio para esse feminino tão atacado, tão ferido, né, nesse mundo patriarcal. É até um movimento de remédio, de cura e de revolução, sabe? Então a ideia é só você começar a fazer exercícios, se propor um espaço de tempo aí no seu dia de soltura. Soltura do quadril, dos joelhos, e o movimento circular é muito bom para essas articulações. Uma outra sugestão que eu deixo aqui, que tem um pouco a ver com isso, é você se observar o seu corpo. Não só, por exemplo, se você abaixa, eu tenho isso, eu confesso. Eu abaixo um joelho dói, né? Então aí eu já posso extrair informação se eu quiser. Mas não é só isso. É se observar, por exemplo, como que você caminha. Os seus passos, eles são mais rígidos, firmes, ou você anda leve e malemolente? Como que você anda na vida? Qual a sua forma de caminhar na vida? Muitas mulheres, e eu falo isso como alguém que já se observou nesse exato lugar, então eu tô falando aqui de uma experiência própria, pessoal, de se enrijecer, de antes, em algum momento, andar normal para um corpo feminino, que é um andar rebolativo, e de repente começar a pensar que precisa não rebolar tanto assim, para não chamar a atenção de algumas pessoas pela rua. Então a gente tem uma ferida aqui, a gente tem um problema, né? E aí, depois de um tempo, esse corpo feminino ele pode se enrijecer e ficar nessa postura de rigidez, de dureza, e isso gerar, inclusive, uma série de consequências. Quem sabe, né? Talvez a minha dor no joelho não seja uma consequência disso, dessa época. E aí hoje, o que eu preciso fazer é o movimento contrário. É não só exercitar o meu corpo, a minha musculatura, né? As articulações, mas é me colocar de forma consciente. E a sugestão é você se colocar de forma consciente, caminhar de forma consciente, porque o que você precisa lembrar sempre é que a tensão ela é inconsciente e o relaxamento ele é consciente. Ele precisa da consciência ali para que ele aconteça. O mesmo vale para a rigidez, para a soltura da rigidez. Se eu passei a caminhar de um jeito mais rígido, agora eu preciso caminhar atenta à minha forma de caminhar para que eu faça diferente, para que eu flua de um outro jeito, numa outra cadência, numa outra postura, até que isso se torne inconsciente, porque vai. É aquela história do hábito, né? Quando você faz por muito tempo, muitas vezes uma coisa, aquilo se torna um hábito e aí esse hábito se torna inconsciente. Você já faz sem nem perceber, sem nem pensar no que você está fazendo, né? Aquela ideia de escovar os dentes de manhã, essas coisas que a gente faz, toma banho, você não pensa, talvez, eu acho, né? Como você está tomando banho, como que você está escovando os dentes, você não vai pensar de fato naquilo. Como quando você começou a dirigir, caso você tenha
passado por isso, que você precisava entender aquele mecanismo, se entender dentro daquele mecanismo, fazer uma atividade física nova, você precisa descobrir como é que faz, como que o seu corpo vai fazer aquilo. Então, é tudo muito... precisa, né, desse primeiro momento de consciência ativa ali, atuando para você, até que você torne aquilo um hábito inconsciente. Então, da próxima vez que você se levantar para andar, se observa. Observa como que o seu corpo se articula e tenta soltar aquilo que for preciso. Se você não quiser, né, antes de tirar um tempinho para dar uma reboladinha, para soltar as suas articulações, porque quando a gente solta principalmente essa região pélvica, você está trabalhando o seu feminino, você vai estar trabalhando a sua energia de modo geral, a sua criatividade, e faz bem para lubrificar as articulações. Tem vários benefícios. Então, essa é a minha principal sugestão, mas caso você não consiga ainda fazer isso, e aí entra mais uma vez a reflexão: onde está o bloqueio? O que causa esse bloqueio? Por que eu resisto tanto a fazer isso? A tirar um tempo para rebolar, por exemplo? É porque eu tô me impedindo, me afastando do prazer, do feminino, do quê? Tem muitas possibilidades, eu não tenho resposta para essa pergunta, só você tem. Talvez você não saiba de forma consciente qual é a resposta de fato. Mas é fazendo, por isso a proposta dos exercícios, é fazendo que você vai descobrir, porque você está abrindo espaço para isso falar, para o seu corpo falar, através do movimento, através da expressão. Ele não precisa falar só através da dor, não precisa ser assim. Então aqui a ideia de todas essas sugestões foi exatamente essa. Ou melhor, de todos esses episódios foi exatamente essa ideia. Formas de se reconectar consigo mesma, vestir o próprio corpo como quem volta para casa, fazer do cotidiano um altar para retomar esse contato com a própria alma e se aproximar dessa integralidade do ser, vivendo, se permitindo, se oferecendo essa vida mais viva e mais pulsante. Espero que você se proporcione algum momento, através de algum desses exercícios, sugestões que eu deixei ao longo de todos os episódios, e principalmente desse aqui, que foi só sobre isso, né? E me conta se quiser, vou ficar muito feliz de saber. Se precisar de ajuda, como eu disse em vários momentos, né? Às vezes a gente precisa desse auxílio, desse apoio terapêutico para entender algumas coisas, para vivenciar alguns processos. Nem tudo é possível de ser feito sozinha. A gente, como Jung dizia, a gente não consegue enxergar as próprias costas, a gente não enxerga a nossa sombra, porque ela é uma sombra, exatamente. Ela tá no inconsciente. Tem conteúdos inconscientes ali que a gente se protege, a gente não quer ver, então a gente não vai ver. Por isso é importante ter um espelho, alguém à sua frente te ajudando, te estendendo a mão para mergulhar nesse inconsciente com segurança, para que você consiga voltar de lá com material a ser trabalhado e não se perca por lá. Então, se você precisar desse auxílio, desse apoio, eu tô aqui. O meu contato sempre fica na descrição dos episódios. E é isso. A gente se fala na próxima temporada. Ainda não sei qual tema, mas ela chega já já por aí. Até lá!